Brasil, mas ainda formalmente é do PSL. Luciano Bivar. Olá, Luciano Bivar, muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Prazer enorme falar com vocês. Estão aqui à sua disposição. Muito bem, já adianto que a última pergunta será sobre o Esporte Clube do Recife. O senhor foi presidente do esporte, né? Mas rapaz, podia perguntar isso quando eu estava na primeira divisão, né? Então vamos eliminar essa pergunta, já vamos direto para o assunto do dia. Estou brincando. Eu vou começar bem genérico e depois a gente vai esticando a corda, presidente. Criação da nova legenda nesse momento, como está, e depende do que para formalmente haver essa modificação. Olha, eu creio que não exista mais nenhum problema, porque a reunião que nós tivemos para a fusão já foi consubstanciada, já foi feito toda a sua executiva, já foi registrado em cartório, daí foi dado o prazo normal, depois dos questionamentos do cartório, ao Ministério Público. O Ministério Público teve o seu período de lei 10 dias, depois recomendou que a fusão era correta para o TSE. Então, no TSE já foi sorteado o ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, e o Edson Fachin certamente está em recesso, mas agora na primeira semana de fevereiro ele deve estar colocando em pauta isso para homologação. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em que seja consubstanciado essa fusão entre o DEM e o PSL. Deputado, Sônia Blota aqui, um prazer falar com o senhor nessa rodada de entrevistas, né, que aqui o Jornal do Gente na Rádio Bandeirantes está fazendo com os presidentes dos partidos, e hoje foi tema, inclusive, do comentário da Thaís Freitas. Ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nos deu uma entrevista e falou sobre a revogação do teto de gastos, reforma trabalhista, privatizações e não dar atenção para mimimis do mercado. Eu gostaria de saber a posição do senhor quanto a isso. Olha, eu acho que você tirar um teto de gastos é muito ruim, tá? Privatização também, eu acho que também é um outro assunto que você tem que deixar que as empresas, que elas não sejam extintas, tá certo? Mas também que ela não pode servir como uma empresa que seja monopólio do Estado. E, por outro lado, ela também tem que ser rentável. Eu não concordo com as ideias daqueles que idolatram o Estado como sendo o grande provedor de tudo. Não. Eu acho que o homem, tanto ele está no setor público como no setor privado. Eles têm que dar resultado, têm que produzir, têm que gerar economia, têm que criar riqueza. Então, essas coisas realmente não combinam com o nosso pensamento liberal. Luciano Bivar está sendo ouvido hoje aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, é o Pedro Campos. Na eleição de 2018, o senhor trouxe Jair Bolsonaro, né, para o PSL para que ele conseguisse ampliar a base do partido na Câmara Federal e, consequentemente, também obtivesse aí vitória no pleito para a presidência da República. O partido gastou muito pouco, até o próprio Bolsonaro costuma lembrar isso sempre, né, na sua campanha, pela popularidade que teve, por outros acontecimentos, ele chegou ao poder sem gastar muito. Eu queria perguntar para o senhor sobre o fundo partidário e o fundo eleitoral. O senhor é favorável a esse tipo de financiamento da política? O senhor já vê condições de mudarmos esse financiamento para que o cofre público não tenha de bancar o sistema político partidário do país? Olha, Pedro, por parte eu vou te responder algumas coisas. Primeiro o seguinte, você falou que o presidente Bolsonaro não gastou muito. Gastou muito. Eu estava conversando com uma senadora e 3 deputados federais, e eles dizendo que quando ele ia na casa, no estado dele, os hotéis eram pagos, a passagem aérea era paga, tudo era pago. E eu estive aqui também em Pernambuco, nós alugamos um diretório enorme, e tudo também foi pago, tá certo? É bem verdade que muitas dessas coisas, tá certo, eram doações que você não podia contabilizar. Era gente vendendo camisa na rua, tá certo? E tudo aquilo havia custo. E
não tenha dúvida de que foi uma campanha que foi muito cara, principalmente para o caixa que tinha o PSL na época. Outra coisa também, o fundo de campanha é importante. Por que eu vou dizer que é importante? É importante porque se você não tiver fundo de campanha, você só haverá dois partidos nesse país, que é o partido do presidente da República e o partido dos governadores. Porque esses têm condições de oferecer emprego, oferecer secretarias, oferecer uma série de outras vantagens que vocês conhecem bem, enquanto os deputados que vivem na planície, que não têm nenhum recurso, esses não terão como sobreviver. Então você só terá dois partidos. Com o advento do fundo partidário e do fundão, melhor dizendo, que é o fundo para campanhas eleitorais, aí sim você tem realmente um partido político que possa confrontar-se com o partido do governador, com o partido do presidente. Fora disso, nós vamos ficar à mercê dos poderes. Então, acho que democracia tem que dar oportunidade à inserção de novos valores, novos talentos na vida política. Fora disso, eu não vejo. Continuará sempre o partido daqueles que têm o poder... Presidente, mas não é uma contradição a gente faltar dinheiro para ajudar as vítimas da Bahia, faltar dinheiro para quem perdeu tudo com a pandemia e dar 6 bilhões aí na mão de partidos políticos para fazer eleição? Pedro, é uma questão de valorização macroeconômica, certo? Um país que tem 7 trilhões de PIB, tá certo? O que é que significa você ter um dinheiro para você aperfeiçoar a democracia? E essa democracia é que vai dizer se você aumenta esse PIB ou não. Então você tem que investir nisso. Enquanto o TSE gasta 21 bilhões para ele sobreviver, para ele fazer a festa democrática, os políticos que a atividade sim, tá certo? Eles têm 25% disso. Então, são alguns valores que nós precisamos avaliar. Essa reforma agora, para você ter uma ideia, nessa reforma na lei orçamentária que foi aprovada agora, foi colocada 2 bilhões e 800 milhões só para esse ano agora, de novos empregos que o governo federal vai fazer, vai dispor para... Então, quando você compara esses valores, não são valores que estejam extremamente significativos. E, por outro lado, o número a quantidade de candidatos, e se você ratear esse dinheiro pelo número de candidatos, vai dar 9 mil e poucos reais para cada candidato. Isso feito conforme informações do próprio TSE. Então, como é que você vai fazer uma campanha para governador com 9.800 reais? Para um deputado federal com 9.800 reais? Então, são valores. Agora, é bem verdade, isso é discricionário do partido. Aqueles que podem investir mais numa candidatura e investir menos noutra candidatura. Daí vem a grande polêmica de candidaturas laranjas, porque você também não tem o cordão de saber quem realmente vai dar retorno com aquilo. Então, você aposta numa candidata ou num candidato e ele tem ínfimos votos. Então, fica realmente difícil a gente avaliar isso e ter exatamente essa proporcionalidade. Mas isso é o bom senso e a discricionalidade de cada partido político. Presidente Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, o PSL hoje é a maior bancada na Câmara dos Deputados e quando for aprovada a fusão com o DEM, União Brasil, há hoje, juntando as duas bancadas, 81 deputados. Isso me corrija se eu estiver errada. É claro que vai haver saídas nesse processo de migração, mas o partido deve ser o maior, ou pelo menos um dos maiores, o que faz com que ele seja um grande ativo agora nas eleições de 2022. Então, queria perguntar de forma direta para o senhor, nesse momento, tendência para o PSL, futuro União Brasil, em relação à corrida para a presidência da República é qual? É Sérgio Moro, presidente? Olha, nós precisamos, antes de tudo, acoplar o lado da economia. Isso eu tenho conversado com a cúpula do
do partido que o Sérgio Moro está abrigado, tá certo? Com o próprio Sérgio Moro, a gente precisa de ter algumas coisas nesse país para a gente ficar debaixo do mesmo guarda-chuva. Ou seja, precisamos destravar nosso país. Há muito que a gente vem com alguns problemas, que são problemas básicos, como esse pandemônio tributário, fiscal que a gente tem. A gente precisa realmente de que tenha um país onde não seja mercantilista, seja em benefício de poucos empresários, e a gente precisa também de um país onde haja uma igualdade de oportunidades, porque havendo uma igualdade de oportunidades, consequentemente, vai diminuir a desigualdade social do nosso país. Então, esse é o nosso guarda-chuva social, esse é o nosso guarda-chuva econômico, e nós vamos em frente em cima disso aí. Quem vier para debaixo do nosso abrigo, tá certo, terá o nosso apoio. Quem não vier, sinto muito. Agora, presidente, vai continuar lutando para termos justamente uma bancada representativa para influir em qualquer que seja o governo em 2023. Se hoje acontecessem as eleições segundo as pesquisas, o segundo turno seria entre Lula e Bolsonaro. Em quem o senhor votaria e o PSL iria como? Eduardo está falando? Isso. Eduardo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso raciocinar nessa hipótese, me desculpa. Por quê? Porque mais de 50% das pessoas estão indecisas. Tá? Eu não sei aí se você fizer um enquete aí na Rádio Bandeirantes e vai ter isso, mais de 50% está indeciso. O que está definido aí desses dois candidatos postos, eu vejo que, no fundo, é uma grande bola de espuma, esfera de espuma, e tem apenas um núcleo, que é uma bolinha de golfe. No momento que você apresentar uma terceira via, que é um candidato que realmente represente essa serenidade, essa tranquilidade, essa bola de espuma ela vai reduzir-se a esse núcleo. Então, e as pesquisas falam aí, mais de 50% de brasileiros não tem ainda em quem votar. Então, certamente, se houver um candidato que dê vazão a essa indignação, a esse sentimento todo que o povo tem aí, de querer melhorar a vida, querer minorar, e que nós temos 40 milhões de desempregados, eu acho que vai sim ter uma terceira via. Então, não sei com quem, se com o candidato da esquerda ou o candidato radical da direita. Presidente, o senhor disse que ainda quer analisar melhor a questão, o conteúdo econômico da proposta de Sérgio Moro antes da definição sobre se é esse o caminho que vai seguir o PSL. A gente já tem boas pistas, não é? O economista que vai conduzir a campanha de Sérgio Moro é Afonso Celso Pastore, um economista liberal que tem colocado de forma clara as ideias que ele tem para a economia do Brasil. Até agora, isso agradou ao senhor? Não, isso não me agradou, porque eu acho que a gente continua na mesma pandemônio fiscal. Eu acho que o IVA é um imposto declaratório, é um imposto que ele não encerra bem o que nós estamos querendo, que é a simplificação tributária, e eu acho que não existe momento melhor agora, principalmente com a nova tecnologia, de que a gente simplifique esse sistema tributário. E só tem uma forma de a gente simplificar isso. É através de cobrança, através de movimentação financeira. E isso não quer dizer que vai se criar um novo imposto. Vai sim aglutinar todos os impostos federais num imposto só. Vamos excluir apenas o imposto de rendas. Deputado, é a Sônia. Só para complementar aqui a pergunta dos meus colegas de bancada, o PSL teve um excelente desempenho nas eleições de 2018. E as principais bandeiras foram pautas anticorrupção e costumes. Eu gostaria de saber do senhor quais serão as principais bandeiras eleitorais do União Brasil para as eleições de 2022 e se o senhor pretende falar, os senhores, melhor dizendo, sobre a economia como bandeira. Claro, a economia é fundamental, Sônia. Se nós não tivermos um resultado, se o país não produzir, você não vai ter recurso para o Ministério da Educação, você não vai ter recurso para a saúde, você não vai ter recurso para a segurança pública. Então, a economia é básica. Por isso que eu me bato muito que a gente torne esse sistema tributário um sistema viável, acessível e que desonere a folha
das empresas para que se crie maior número de empregados. Então, essa vai ser básico para nós. Ora, fora disso, vocês conhecem o nosso pensamento há mais de 20 anos, não é coisa que estamos falando nessa campanha, a gente não só falou, mas como escreveu livros sobre isso, de que a simplificação tributária é importante, o liberalismo é importante, a igualdade de oportunidade é necessária. Enquanto, por exemplo, o liberalismo que nós defendemos defende a igualdade de oportunidades, tem como ponto de partida a igualdade de oportunidades, a esquerda tem como ponto de partida a igualdade de resultados. Ora, a igualdade de resultados é muito bonito, mas é uma ilusão, tá certo? O Adam Smith dizia assim, a gente tem que sair do terreno da ilusão, do marxismo, para o terreno da realidade. Então, eu acho que é isso, a gente tem que criar como seu ponto de partida a igualdade de oportunidades. Se eu quero ser um jornalista, eu tenho que ter as mesmas condições de me tornar um grande jornalista que você, tá certo? Eu não posso estar com oportunidades diferentes. Agora, daí para diante, se eu tenho a educação, para isso eu preciso ter educação, eu preciso ter saúde e preciso ter essas oportunidades. Agora, você partir do final de ponto de partida sem igualdade de resultados é injusto. Eu não posso ter o mesmo resultado como jornalista que você tem. Eu não estudei para jornalismo, não tenho talento para jornalismo. Então, cada um procure realmente o seu caminho, as suas aptidões, os seus talentos para fazer se realizar e produzir na sociedade que a gente hoje vive civilizatória. Agora eu repito aqui, presidente, o senhor apostou no Bolsonaro lá em 2018, né, naquela eleição solteira, como costuma dizer o Eduardo Oineg, para a história da democracia brasileira. O senhor acredita que quem é o nome mais viável para essa chamada terceira via? Ele já surgiu, vai surgir? Quem que é que pode capitanear todo esse centro democrático que tanto se fala, hein? Eduardo, dentro desse programa que eu estou falando, dando rápidas pinceladas aqui, vai ser a União Brasil. Nós vamos apresentar um candidato que vai ensejar tudo isso, tá certo? Não vejo como os candidatos que estão aí postos atender o que nós pretendemos. Mas candidato próprio, há essa possibilidade, presidente? Se ninguém querer reger-se de acordo com o que nós estamos propondo, a gente vai sair com a candidatura própria. Eu não tenho dúvida disso. Quais são as possibilidades hoje? Olha, as conversas têm sido muito boas, têm sido muito confluentes com o Dória, com a Tebet, com o próprio Moro, tá certo? Mas temos que chegar nos finalmente e dizer o que nós queremos para a gente ter o apoio. Mas a minha pergunta sobre candidatura própria, quais seriam os nomes hoje que o partido cogita? Isso é uma discussão interna, porque qualquer coisa que se fale aqui é uma especulação muito grande. E depois eu dizer que a candidatura própria nossa é de Sônia Blota, amanhã ela vai ficar chateada comigo. Puxa, mas eu não falei com minha família, eu ainda não tenho certeza, tá certo? Mas a gente tem gente bastante, estamos conversando o próprio partido. O partido tem conta aí nos estados, né? Quantos candidatos o partido vai apostar, estados chaves, quantos governadores quer fazer, senadores? Existe essa conta, presidente? Temos uma conta. Nós acreditamos que a gente vai lançar cerca de 12 candidatos a governador. Nós acreditamos que vamos eleger mais de 70 deputados federais, tá certo? E 8 senadores. Então, a gente tem uma conta bastante interessante. Eu não digo que seja otimista, mas não é uma conta pessimista. É uma conta que se aproxima da realidade. Então, esse é o projeto do União Brasil. Tem uma bancada fortíssima na Câmara Federal, e qualquer que seja o presidente, oxalá que seja do União Brasil, e a gente possa realmente dialogar e implementar esse sentimento que a gente tem com relação à economia. E, deputado, nesses diálogos, existe a possibilidade do União Brasil apoiar o presidente Jair Bolsonaro? Olha, hoje nós avançamos muito e há diferenças muito grandes. Por exemplo, nós somos liberais, tanto na economia, como na política
e como nos costumes. Tá? A esquerda ela é liberal na política, mas ela não é liberal na economia. Tá certo? O presidente ele pode ser liberal na política, não sei, e essas fustigações da democracia eu fico muito preocupado. Na economia, eu não vejo o presidente com o Paulo Guedes seguindo a regra realmente da economia. Ele vem muito na escola de Chicago, mas deturpou muito, tá certo? E na de costumes é totalmente diferente de nós. Nós somos liberais no costumes totalmente. Então, fica difícil ele se enquadrar no nosso guarda-chuva. Presidente, o senhor citou várias vezes a questão econômica aqui na nossa entrevista como fator ali decisivo para as opções que serão feitas pelo EPSL e pelo União Brasil. E saiu agora a inflação oficial do ano de 2021, o IPCA, 10,06%, a maior inflação desde o ano de 2015, com peso principalmente para gasolina, teve alta de quase 50% no ano passado, e etanol, que passou dos 60% de aumento durante 2021. Queria ouvir o senhor, como presidente do partido que tem a maior bancada na Câmara hoje, a respeito de inflação. O que é que o PSL pensa a respeito disso e como é que a gente vai evitar que a inflação siga nesse nível no ano que vem? Você tem dois pontos. Primeiro, o seguinte, o país está travado há muito tempo, há vários governos. E o destravamento desse país se dá por um sistema tributário simplificado. Então, a gente não pode produzir quando você paga hoje um salário de R$1 a um empregado, tem que recolher mais R$1 ao governo. Então, isso tem que acabar. E isso só acaba com um sistema tributário que seja absolutamente espartano, que todos possam contribuir. Você não pode hoje ter uma população brasileira apenas 40% que estão na formalidade. E esses que estão na formalidade estão pagando o salário de 100%, de mais de 60%. Então é preciso que todos entrem nessa cesta contributiva, que aumente e alargue, tá certo, a base contributiva. E a gente só aumenta essa base contributiva com o Imposto Único Federal. Aí a movimentação sobre movimentações financeiras. Então, isso é um primeiro ponto. Todos contribuindo, todos vão pagar menos. E todos pagando menos vão ter uma arrecadação muito superior a essa que tem aí. E uma simplificação muito grande. A questão trabalhista será muito bem beneficiada a isso, porque haverá desoneração da folha de pagamento. Eu acho que você faz um imposto único, você elimina vários impostos federais, e isso vai facilitar a vida de quem emprega nesse país. Então, esse é um primeiro momento e vai evitar que haja essa inflação escandalosa. Você veja essas commodities que regem pelo governo, não sei se amanhã você pode ter até, não quero, eu sou contra um Estado subsidiado ou provedor, mas você vê aqui no Cazaquistão, o que está havendo essa briga, porque foi o aumento do gás. Quando um país riquíssimo daquele, ainda aumenta o gás. Como é que um país riquíssimo, feito o Brasil, com suas fontes energéticas, com suas fontes ambientais, e a gente ainda está nessa dependência? A gente ainda importa o petróleo beneficiado. A gente exporta o petróleo cru e importa o petróleo beneficiado, a gasolina. Por falta de gestão, por falta de orientação de um país que tenha realmente uma gestão séria. Essa é a nossa preocupação. E o União Brasil quer romper isso aí. E eu tenho certeza que nós vamos romper isso aí. Estamos indignados, como vocês estão indignados, com mais de 50% da população está indignada. Quando você fala que a gente foi numa pauta do Bolsonaro, em 2018, nós fomos numa pauta contra quê? Contra a estatização, contra a favor do lavajatismo, fomos a favor de que houvesse efetivamente um Estado menor, que tivesse menos Brasília e mais Brasil, que era o tema do Paulo Guedes, e nada disso aconteceu. Ô, presidente, o senhor se arrepende de ter... O senhor se arrepende de ter... a campanha que a gente fez em 2018.
2018. O senhor se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro em 2018? Olha, primeiro o seguinte, o nosso país, a gente estava num estado extremamente perigoso, né? E era um problema que eu sentia, como é que você fazia uma evasão de divisas que era perdida, você fazer um porto lá em Cuba, você fazer um metrô lá na Venezuela, ou melhor, no Equador, fazer estradas, dar perdimento a empréstimos na África. Isso tinha que acabar. Então, o nosso processo foi contra toda essa política que existia nesse país. Então, no momento, nós fizemos tudo isso com muita convicção. Agora, só que era para depois não acontecer, mas está acontecendo. E voltou tudo a mesma coisa. Então, paciência, a democracia, ela é lenta, mas ela é depurativa. E a gente tem que apostar naquilo que pelo menos a gente duvide. Mas apostar no que está errado, será? Eu acho muita estupidez de nossa parte fazer isso. O senhor diria que não só o partido político, PSL, mas que o cenário político aprendeu com o apoio a Jair Bolsonaro a presidente. Eu digo no seguinte sentido, ele já deu mais de uma vez entrevistas dizendo que muda de partido de acordo com a conveniência dele, e não conveniência eleitoral dele, e não com o conteúdo programático ou com a configuração do partido em qualquer outra espécie. O senhor faria, o Pedro perguntou do presidente especificamente, eu pergunto de uma figura que venha e despenque num partido político. O senhor faria isso de novo? Não, porque, observe bem, eu sou muito do sistema democrático de direito. E você não pode fazer esse sistema sem ser partidarista. Eu acho que antes do discurso vem um homem. Você tem uma pessoa isolada que eu faço e aconteço, e não seguir as regras de um partido político, é muito ruim. E quando você se insere dentro de um partido que tem seus pensamentos, é difícil, mesmo você sendo eleito por esse partido, ele não vai querer correr risco de ter essa base aliada que ele vai ter no Congresso Nacional. Então ele vai ter que seguir a risca, tá certo? Ou melhor dizendo, próximo da risca, aquilo que determina o partido. Então, por isso que é importante. Não é à toa que nós, do PSL, e nós, eu já digo nós, assim, do DEM, nós tivemos o desprendimento de nos juntarmos para formar um único partido, porque nós comungamos as mesmas ideias, os mesmos pensamentos e queremos atingir os mesmos objetivos. E isso vai atingir. Você vê a esquerda aí querendo fazer federações, mas ninguém tem esse desprendimento que teve o ACM Neto, que tivemos nós, de nós nos juntarmos, de não ser nosso reizinho, não ser nosso burgomestre, apenas na nossa aldeia, na nossa província. Não, queremos alargar, queremos ter uma banda larga para que se abrigue todos que comunguem com o nosso pensamento. Então, por isso que não vejo por que você, um outside, sem partido, querer lograr êxito, pode até, com uma celebridade, com uma indignação pública, eleger. Mas é um risco muito grande, como a gente correu no passado recente. Luciano Bivar participou da série de entrevistas com presidentes de partidos políticos promovida pelo Jornal da Bandeirantes Gente nesse ano de 2022. Muito obrigado, presidente, pela entrevista aí. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Bom dia para todos os senhores. Muito obrigado. E por respeito ao coração do presidente Luciano Bivar, eu não cumpro a minha promessa de fazer uma última pergunta sobre o Esporte Clube do Recife. Ele foi presidente do clube e, infelizmente, nesse instante, não é um bom momento.